o professor Francão, venha você também fazer parte da nossa história, dessa nossa história. Hoje vamos falar um pouquinho de ondas, um conteúdo que cai bastante em física na prova do Enem, tá? E o que vai ser essa onda? Para a gente poder definir uma onda, nós vamos definir uma onda como sendo uma perturbação ou um abalo em um meio material elástico ou que se propaga ou que caminha no vácuo, tá? Eu posso também denominar essa perturbação como sendo um pulso e essa propagação como sendo um movimento desse pulso. Então eu posso entender como sendo essa perturbação uma onda que acontece na água, por exemplo, uma onda do mar. Só que essa onda do mar tem um pequeno problema, ela não é uma onda periódica. Por que eu preciso ter uma onda periódica? Para que meu cálculo possa ser um pouco mais tranquilo de ser feito. Essa onda periódica vai ser uma onda que vai se repetir durante o tempo, durante seu tempo de propagação. Professor, então eu posso classificar a minha onda como? Eu posso classificar a minha onda quanto à propagação de energia quando eu penso numa onda unidimensional, uma onda bidimensional ou uma onda tridimensional. Como assim uma onda unidimensional? Ela se propaga apenas em uma direção. Se eu imaginar aqui o meu quadro cartesiano em 3 dimensões, eu vou analisar apenas uma onda que se propaga em uma direção como sendo uma onda unidimensional. A energia dessa onda só vai se propagar em uma única direção. Quando eu falo numa onda bidimensional, eu estou falando de uma onda que se propaga em 2 dimensões. Então eu vou ver 2 planos dessa situação. Quando eu estou falando numa onda tridimensional, uma onda que vai se propagar em todas as direções, nas 3 direções do meu eixo. Quais os exemplos de cada uma delas? Quando eu falo numa onda dimensional, eu estou falando numa onda que se propaga em uma corda. Uma única onda que vai se propagar, um pulso que vai se propagar, que vai movimentar sobre uma corda, eu estou falando numa onda unidimensional. Quando eu falo, por exemplo, numa onda que se propaga numa superfície de água plana e em equilíbrio, e eu perturbo essa superfície, eu vou criar uma onda bidimensional. Quando eu falo numa onda tridimensional, eu estou falando numa onda que é o som, que se propaga nas 3 direções. Tranquilo até aí, galera? Posso falar então da natureza da onda. A minha natureza da onda eu posso dividir numa onda mecânica ou numa onda eletromagnética. Quem é a minha onda mecânica? Uma onda que se propaga no meio material, que vai andar e vai se propagar, vai se movimentar no meio material. Ela vai perturbar um meio elástico. Por exemplo, nessa figura que eu estou te mostrando aqui, a da água. Essa figura da água eu posso classificar numa onda bidimensional. Eu tenho ela em 2 dimensões e ela é uma onda que eu classifico como uma onda mecânica. Ela precisa da água para que ela exista. Quando eu falo numa corda, eu também preciso desse meio material para sua propagação. Quando eu falo numa onda eletromagnética, eu estou falando numa onda que não precisa de um meio material para a sua propagação. Eu não vou mais perturbar um meio elástico. Eu posso também perturbar um meio elástico? Posso sim. Mas eu não vou precisar necessariamente desse meio material. Ela pode se propagar, por exemplo, no vácuo. Essa onda mecânica é constituída por um campo elétrico e um campo magnético, os 2 perpendiculares, formando um ângulo de 90 graus entre si, como a minha figura está mostrando agora para mim aqui. Eu tenho um campo magnético andando na vertical e um campo elétrico andando na horizontal. Esses 2 caras que se juntam criam para mim uma onda eletromagnética. Aí você pode perguntar, Francão, qual é o tipo de onda ou quais é o exemplo que você pode me dar dessa onda eletromagnética? Uma onda eletromagnética eu posso chamar de luz. A luz branca, por exemplo, a luz do sol, eu posso dividir numa sequência de 7 cores. Essa minha luz é uma onda eletromagnética. Uma onda de rádio é uma onda eletromagnética. A onda do seu celular, o sinal de celular, é uma onda eletromagnética. O Wi-Fi é uma onda eletromagnética. Ela não necessariamente precisa de um meio material. Então eu sei classificar minha onda quanto à energia, quanto à natureza da minha onda, e agora eu posso classificar a minha onda no tipo de onda. Eu tenho 2 tipos de onda, uma onda transversal e uma onda longitudinal. Uma onda transversal, o pulso, a perturbação e a propagação formam um ângulo de 90 graus. Numa onda longitudinal, a perturbação e a propagação têm a mesma direção, paralelos. Então eu posso mostrar para você aqui. Quando eu perturbo ou eu vibro na vertical, para cima ou para baixo, e propago para a direita e para a esquerda,
eu tenho uma onda chamada onda transversal. Quando eu tenho uma onda longitudinal, a minha perturbação e a minha propagação são paralelas. Assim, então, eu vou ter um tipo de onda. Professor, você pode me falar, então, um exemplo de quais são essas ondas? Quando eu falo em onda perturbando numa corda, eu posso chamar de uma onda transversal. Quando eu falo numa onda eletromagnética, eu também posso falar numa onda transversal. Quando eu falo numa onda longitudinal, o som, a voz, por exemplo, ou o som de um violão sendo tocado, é uma onda transversal. Ele vai se propagar em todas as direções e ele vai perturbar e propagar paralelamente. Tranquilo? Eu posso também classificar a tal da minha onda periódica. A minha onda periódica, como eu já falei com você, ela precisa ter uma repetição. Ela tem que ser a mesma onda dentro de um intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo eu vou dar um nome específico para ele. Essa repetição da minha onda, eu posso matematicamente expressá-la como sendo uma onda cossenoidal, uma função seno ou uma função cosseno. Uma onda que vai depender matematicamente das funções trigonométricas seno e da função trigonométrica cosseno. Se eu for imaginar esse cara, eu tenho a representação dessa minha função matemática, da minha função matemática seno, da minha função matemática cosseno. A diferença é só o ponto de início de cada perturbação na representação matemática. Se eu for analisar a representação matemática, a altura do meu pico ou a profundidade do meu vale, eu vou chamar esse cara de amplitude. Essa altura, medido em metros, ou a profundidade do meu vale, eu vou chamar de amplitude. São algumas características da minha onda. O tempo que ela gasta para fazer um movimento completo, eu vou chamar de período. O número de repetições, eu vou chamar de frequência, isso na física. A distância entre dois picos, ou a distância entre um pico completo e um vale completo, eu chamo de comprimento de onda. Ou a distância entre metade de dois picos e um vale, ou a distância entre metade de dois vales e um pico, eu também posso chamar de comprimento de onda. Você tem que prestar atenção, porque nas provas do Enem, essa situação foi cobrada para você. Identificar quem são os comprimentos de onda, quem é a amplitude, quem é o período e quem é a frequência. Quando eu falo em período, eu estou falando no intervalo de tempo para que um fenômeno se repita, para acontecer a repetição do meu fenômeno. Quem é a repetição do meu fenômeno? O comprimento de onda, o espaço que a minha onda vai andar. Quem é a frequência? A frequência é o número de repetições. Quantas repetições eu consigo fazer naquele intervalo de tempo, naquele período. É a relação matemática que eu posso escrever? Período é uma repetição, unidade de tempo, quantos tempos eu vou ter, qual o tempo que eu vou ter para N repetições, para várias repetições que eu vou chamar de frequência. Matematicamente eu posso escrever período é 1 sobre a frequência ou a frequência é 1 sobre o período. Tranquilo até aí? Quando eu falo em repetições é o tanto que eu consigo repetir do meu comprimento de onda. A velocidade de propagação da minha onda depende de quanto que ela anda no tempo que ela vai movimentar. Quando eu falo em onda periódica, ela está se movimentando com a mesma velocidade. Se eu estou em movimento com a mesma velocidade, eu posso falar que minha velocidade é uniforme. Então eu posso falar que V é ΔS sobre ΔT. Quem é o meu ΔS? O meu ΔS é o meu comprimento de onda, o quanto que a minha onda andou. Quem é o tempo? O tempo é o período que ela levou para fazer essa movimentação. Então eu posso escrever agora que V é igual a lambda, o símbolo para comprimento de onda, dividido pelo tempo, pelo período. Ou eu posso falar que V é o comprimento de onda vezes a frequência. Isso eu falo para uma onda mecânica. Para uma onda eletromagnética que se propaga no ar ou no vácuo, eu tenho uma velocidade estipulada, que eu chamo de velocidade da luz. O valor de 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Comprimento de onda no sistema internacional, você vai medir em metros. Período no sistema internacional, você vai medir em segundos. Frequência no sistema internacional de medidas, você vai medir em hertz. Ou os múltiplos dele, ou submúltiplos. Múltiplos e submúltiplos, que você vai chamar de megahertz, gigahertz e assim por diante. Tranquilo? Eu posso também ter alguns fenômenos que essa onda pode acontecer. Alguns deles,
Os fenômenos mais comuns de acontecer numa onda mecânica ou eletromagnética: a reflexão, a refração, a difração e a polarização. Agora nós vamos falar de cada um deles. A reflexão, a minha onda não tem mudança de meio material. Ela propaga no mesmo meio material e vai voltar nesse mesmo meio material. É como se você batesse numa parede e voltasse do mesmo local onde você está. Esse é um processo de reflexão. No processo de reflexão, o meu ângulo de incidência é igual ao meu ângulo de refração, ou desculpa, de reflexão. O meu ângulo de incidência é igual ao meu ângulo de reflexão. Professor, como assim? A onda é emitida, que eu vou chamar aqui de onda emitida ou de raio de incidência quando eu falo na ótica, por exemplo, o processo é o mesmo. Eu emito esse cara, ele vai bater numa superfície, vai retornar. No momento que ele retorna com o mesmo ângulo que ele foi enviado. Professor, como é que eu vou descobrir esse ângulo? Eu vou traçar uma reta imaginária formando 90 graus com a superfície que eu chamo de reta normal. Esse raio, esse ângulo formado entre a onda incidente e a normal, eu chamo de ângulo de incidência. O ângulo formado entre a reta normal e a onda refletida, eu chamo de ângulo de reflexão. Esses ângulos são iguais no meu processo. Se eu analisar essa situação como sendo um raio de luz, quando a gente estuda na ótica geométrica, eu estou imaginando um único raio de luz que incide sobre minha superfície e retorna para o outro lado na minha superfície. Tranquilo? Quando eu falo num processo de refração, a minha onda mecânica ou eletromagnética, ela vai mudar de meio material. Ela vai atravessar um meio material. Ela vai sair de um meio e ir para um outro meio material, elástico ou não. Tranquilo? Quando ela faz essa alteração, eu tenho uma mudança no meu ângulo. Eu vou chamar de novo uma onda incidente, bate numa superfície e atravessa para um segundo meio. Nessa mudança de ângulo, de meio material, eu sofro uma alteração no meu ângulo. O meu ângulo pode diminuir ou o meu ângulo pode aumentar. Esse ângulo izinho aqui em cima eu chamo de ângulo de incidência. Esse ângulo aqui embaixo, R, eu chamo de ângulo de refração. Essa relação é dada. Meu meio material 1 dividido pelo meu meio material 2 é igual o seno do ângulo refratado dividido pelo seno do ângulo incidente. Eu consigo determinar quem são os meios materiais. Professor, quem é esse N1, quem é esse N2? A gente chama de índice de refração, a capacidade que o meio tem de desviar a luz, aumentando ou diminuindo a sua velocidade. Essa relação também vale quando você imagina o raio de luz atravessando dois meios materiais na ótica geométrica. O fenômeno é bem parecido no meio do meu processo. Quando eu falo em difração, eu estou tendo uma onda sendo emitida, uma onda eletromagnética ou uma onda mecânica, sendo emitida e batendo numa superfície que tem um orifício. Quando ela tem esse orifício, ela sofre um processo de desvio. Minha onda vai passar, minha onda eletromagnética ou onda mecânica, ela vai conseguir ter a propagação, mas ela vai sofrer um desvio, formando agora formatos circulares. Essa onda pode causar para mim interferências. Por exemplo, se eu tiver duas fendas em vez de só uma. Essa interferência pode ser uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva, dando para mim, por exemplo, ou regiões de claro e escuro quando eu estou falando em luz, ou quando eu falo uma onda sonora, eu tenho a ausência de som, a não existência do som, ou o som sendo emitido naquelas regiões onde não ocorrem as interferências. Tranquilo até aí? Os três primeiros processos, a reflexão, a refração e a difração, ocorrem para ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. O último processo, o processo de polarização, só vai acontecer para uma onda eletromagnética. Professor, como assim o processo de polarização? A minha onda eletromagnética é formada por um campo elétrico e um campo magnético. Esse meu campo elétrico pode se movimentar na horizontal e meu magnético na vertical. Ou eu posso ter o contrário, um campo elétrico movimentando na vertical e um campo magnético movimentando na horizontal. Eu vou colocar uma barreira nessa situação, um filtro. Esse filtro, se eu for imaginar na mecânica, é como se fosse uma grade, com as suas barras
na horizontal, na vertical, ou com as suas barras na horizontal. E eu atravesso uma corda por essa grade. Quando eu balanço essa corda no mesmo sentido da grade, meu pulso, a minha onda vai transmitir, vai se propagar naquela região. Se eu colocar, por exemplo, uma barra na horizontal e eu fizer ou causar um pulso na vertical, esse pulso vai bater na minha grade e não vai conseguir passar. Aqui é esse processo. Quando eu coloco uma fenda ou uma grade, um filtro nesse processo, ele vai causar o bloqueio de uma dessas ondas, ou do meu campo magnético ou do meu campo elétrico, dependendo do sentido que eu te der. Vai causar para mim uma diferença no que você está observando, no objeto, na figura que você está observando. Se eu analisar a figura que eu propus para você aqui, eu tenho uma imagem não polarizada e uma imagem polarizada. Eu tenho uma redução na intensidade luminosa no meu processo. E esse fenômeno só acontece para ondas eletromagnéticas. Uma onda mecânica não vai sofrer esse tipo de polarização. O exemplo dado para você é só para que você possa entender esse processo na visão mecânica da minha situação. Essa região aqui é uma região onde eu tenho uma redução da minha intensidade luminosa, porque eu tenho uma redução, eu retiro uma das emissões que compõem a minha onda eletromagnética. Eu bloqueio a sua passagem. Aí você pode me perguntar, professor, se eu colocar dois filtros no meu processo, um na horizontal e o outro na vertical, eu vou deixar passar as duas ondas na minha jogada. Nesse exemplo, eu vou conseguir ter as duas ondas sendo propagadas nessa situação. Então, eu vou ter uma região mais clara no processo. Professor, onde é que eu uso esses filtros no meu dia a dia? Óculos escuros, com lentes polarizadas, eu vou ter uma relação onde a minha intensidade luminosa não vai ser propagada inteiramente. Filtros de carro, as películas de vidro que são colocadas em carros ou em janelas de casa, ela também tem essa função de reduzir a quantidade de intensidade luminosa no meu processo. Quando você está estudando para a prova do Enem, você tem que dar importâncias para as principais características da minha onda. Quem são essas principais características da minha onda? Você não pode esquecer da amplitude, a altura do pico ou a profundidade do vale, o tempo que ela está passando, que eu vou chamar de período, o tempo que ela vai levar para fazer a sua propagação, para caminhar dentro de um processo repetitivo, que a gente chama de uma onda periódica. Esse processo repetitivo se dá como? Eu vou chamar esse cara de comprimento de onda. Esse comprimento de onda é um pico e um vale, ou uma crista e um vale, ou metade de uma crista, metade de outra crista e um vale no meio. Se eu tenho essa junção, também tenho um comprimento de onda. Eu posso ter metade desses comprimentos de onda. Vou voltar na imagem para a gente poder discutir de novo. Aqui, se eu falo que dessa distância aqui até aqui eu tenho um comprimento de onda, se eu juntar um vale, eu tenho apenas metade de um comprimento de onda. Se eu juntar as duas metades do meu pico, eu também tenho metade de um comprimento de onda. Se eu somo os dois, eu tenho um comprimento de onda inteiro. Se eu uso só uma pequena parte, só metade de um pico ou metade de um vale, eu tenho um quarto do meu comprimento de onda. Isso já foi objeto de questões de itens na sua prova do Enem. Quase todas as três últimas provas do Enem aparecem para você, aparece lá para você cobrando essa relação de como eu vou identificar no meu gráfico o meu comprimento de onda e conseguir escrever essa relação para que eu possa identificar qual é a velocidade de propagação da minha onda. Essa velocidade de propagação da minha onda depende diretamente do meu comprimento de onda. O que você não pode esquecer e tem que dar ênfase nesse processo, a unidade de medida que ele está sendo utilizada na prova. Meu comprimento de onda no Sistema Internacional de Medidas é sempre dado em metros. A frequência é sempre dado em segundos, o número de repetições no intervalo de tempo, tá bom? Essa relação vai depender sempre de que minha frequência é o número de repetições no intervalo de tempo. Se meu tempo é o período e eu estou medindo meu tempo em segundos,
é o número de repetições que acontece dentro de um tempo, dentro do meu segundo. Eu posso também ter essa relação de frequência sendo dada no intervalo de tempo chamado minuto. Eu vou chamar esse cara de RPM, rotações por minuto. O número de repetições que acontece dentro de 1 minuto. Depende do tipo de tempo e da unidade de medida que ele está te informando no dia da sua prova. Obrigado. Levem isso com você para a sua prova, que você vai conseguir ter um bom desenrolar nas questões que aparecerem para você de ondas. Um abraço.